Olá! Tudo bem com vocês? Mais um Vira Homem no ar. Eu espero que a sua quarta-feira fique tão feliz quanto a minha, porque o Vira Homem chegou. Olha o controle da TV! Eu quero dizer que a nossa noite está muito especial. Muito. E não é porque o futebol volta hoje. Pra entender essa minha relação com o futebol. Mas não é porque o futebol volta hoje, mas sim porque nós vamos trazer um assunto muito importante. Gênero, questões de gênero, questões de afetividade, questões de orientação sexual, identidade de gênero, sexo biológico. Vamos falar de tudo isso, vamos falar de todas as letrinhas da sigla LGBTQIA+, P, Z, X. Vamos falar de muita coisa boa, de muita coisa importante e com uma pessoa que é muito especial para mim, minha querida amiga Tami Monteiro. Então, roda a vinheta. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Virei homem! Gente, seguinte, queria falar boa noite a todos, todas e todes, ou a todas, todos e todes, pra gente tirar esse patriarcado de sempre da frente, esse masculino da frente. Eu queria agradecer muito, muito, muito a galera que está nos ajudando, está divulgando Vira Homem, está dando feedbacks, dando retornos, mandando livros. Obrigado pelos livros. E é isso. Vamos começar esse Vira Homem de hoje. Tá bom, gente? Galera, alô? Para começar o Vira Homem de hoje, vou chamar minha amiga Tami Monteiro, maravilhosa. Mas antes de chamar a Tami, eu vou dedicar a nossa live. Eu já estava quase esquecendo de dedicar a live. E a nossa live de hoje vai para todas as pessoas que lutaram, que começaram, que pioneirizaram alguma batalha, alguma luta para que a gente tivesse as mudanças que a gente tem hoje, os direitos que a gente tem hoje, a vida que a gente tem hoje, se a gente pode assumir nossas orientações sexuais hoje e fluir dentro delas e ser não binários e não nada, a gente deve a muita gente que batalhou lá atrás por nós. Então eu dedico a live de hoje para todas as pessoas do L ao mais que fizeram e ainda fazem algo para a comunidade e para a sociedade no geral, né? Porque como a gente já sabe, foi dito aqui no Vira Homem, inclusive, quando um ganha, a sociedade toda ganha. Então, quando uma pessoa tem o seu direito free na sociedade, todo mundo está ganhando direitos com isso. Então, vamos começar. Vamos chamar minha amiga, Tamires maravilhosa. Ela é feminista, ela é artista, ela é psicóloga corporal, onde ela estuda gêneros, construção de gêneros. Ela é maravilhosa. Gente, que mulher é essa, Brasil? Você viu? E esse Sim. batom? Oh, Ó, não vou enrolar, nós não vamos enrolar, vamos muito ao ponto. Lindas e louras, quero te agradecer pela sua presença, porque você está linda, maravilhosa. Você é embaixatriz do Vira Homem, digamos assim. E eu queria dizer uma coisa muito importante antes da gente começar, que você tem muita missão nesse Vira Homem, indiretamente, diretamente. Por quê? Porque quando eu estava lá na faculdade, em 2010, acabado de chegar do interior, a única coisa que eu sabia era a definição de gay, você me ajudou muito em várias definições, em vários conceitos, em várias desconstruções. Você me desconstruiu muito e ainda me desconstrói, então eu queria te agradecer muito por me ensinar a ser uma pessoa melhor, né? Eu sei que não é sua obrigação, mas você está aí há 10 anos ajudando a minha pessoa a ser alguém mais desconstruído e melhor para a sociedade.
eu queria agradecer e dizer que aqui a troca é mútua, né? Eu também aprendo muito e fico super, super, super feliz de poder participar também e trazer um pouquinho do que eu sei, né, para dividir com todo mundo e ampliar essa gama de conhecimento que a gente tem hoje, né? Por que chamei a Tami para fazer essa live? Eu queria dizer que esse assunto é muito importante. É muito importante. Eu acho que ele, além de ser muito importante, ele é um pontapé inicial, né? Ele está entre os assuntos básicos, assim, de quem gosta de se informar e de quem quer estudar essa área, né? Quem quer se aprofundar nessa área. Então, você saber tudo sobre gênero, construção de gênero, formação sexual, formação da identidade sexual, é algo assim fundamental e básico, e eu acho que é uma coisa que é um pontapé inicial assim bem forte para o Vira Homem, que já está na sua oitava ou nona quarta-feira. Meu Deus, é muito, né? Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Então, me fale um pouquinho de você e da sua interação com essa área, com os gays, com o mundo, com a comunidade, com tudo. Me fale da Tami. Vou falar bem resumidamente, assim. Eu fiz a conta, eu estudo há 24 anos. É muito tempo, né? Se contar do pré até hoje. E a minha vida inteira. Eu praticamente não sei viver sem estudar. E nessa busca de ficar procurando coisas para estudar, eu me deparei com a questão do gênero. Eu sou formada em dança pela Unicamp, né? Na mesma turma que você não, né? Me formei algumas turmas depois, porém Não, a entramos juntos. gente entrou na mesma turma, a gente é da mesma turma. Agora, o ano que se formou, amiga, ó, que a gente, e nem eu me formei com a nossa turma. Então. Daí fiz dança na Unicamp, bacharelado, licenciatura. É, Fiz, dentro da graduação, um projeto que é o PIBID, que é o Projeto de Iniciação à Docência. Na verdade, tem alguma outra coisa na sigla, mas agora eu não lembro a sigla inteira. Que é um projeto de levar a educação nas escolas públicas através do financiamento da CAPES. E fiz parte do PIBID e tive um contato com a questão do gênero lá no PIBID. Foi o contato inicial formal, né? Um pouquinho antes disso, eu tinha escrito uma iniciação científica, que eu não cheguei a submeter, que trabalhava com um grupo que é o Zicroquettes, que é um grupo que atuou na época da ditadura, e quem não conhece, procure. Não sei se tem disponível em alguma plataforma, eu tenho DVD. Tem uns documentários bem bons sobre os croquetes, a história deles é linda e é revolucionário, assim, revolucionário. Em plena ditadura militar, purpurina, glitter e batons e peitos peludos. É incrível. Maravilhoso, né? Eu tive o primeiro contato a nível de reflexão aí, nos Zicroquettes, mas a minha pesquisa era sobre a ditadura, sobre a expressão artística na ditadura, né? E eu escolhi esse grupo para poder falar. Não cheguei a submeter a pesquisa, mas continuei estudando com o PIBID. No PIBID a gente tinha um trabalho que estudava gênero, mas era mais voltado para a questão do feminismo. Então a gente fazia discussões acerca das questões ligadas ao feminismo. E depois, quando eu fui estudar para fazer a live, eu lembrei que eu estudei, na verdade, no ensino médio. Eu estudei em escola particular, né, no meu recorte de privilégio ali, de aluna bolsista, mas enfim, querendo ou não, era um privilégio poder estudar em colégio particular. Podia só estudar, não precisava estudar e trabalhar. E lá a gente tinha biologia dividida em 3 sessões: genética, botânica e o resto, que tinha outro nome, mas eu não lembro. Mas eram essas 3 divisões que a gente tinha. Não que seja menos importante, galera da biologia. É só que eu não lembro. Era botânica, genética e a outra parte da biologia. E daí lá... Ai, whatever. Eu não sei o nome. Eu com certeza tem um nome, mas eu não sei. E depois eu fui descobrir que essa divisão é uma divisão que não era formal, porque os colégios que eu dou aula hoje não fazem essa divisão. Da biologia, né? É tudo biologia. Mas lá a gente tinha essa possibilidade, até porque era um colégio que focava em vestibular para medicina. Depois eu fiz o cursinho que também focava para medicina, então a área da biologia era bem forte lá. E na aula de genética, eu tive a primeira dimensão
de gênero, que hoje eu fui analisar que era uma dimensão de gênero, e eu não tinha percebido até ontem que eu fui revisar as coisas para live. E lá eu vi uma moça de um documentário da BBC, ela chama Jenna, e ela é uma mulher XY. E daí, nossa, minha cabeça bugou, mas uma mulher, ok. E depois aí fui pro lance da iniciação científica, foi o segundo contato, depois o terceiro contato PIBID, fiz a faculdade e tirei um ano para poder fazer estudos fora, estudei um ano na Itália as coisas de arte, não me envolvi com a questão de gênero lá, e daí voltei para o Brasil, terminei a graduação e senti um vazio na formação acadêmica. Achei que a Unicamp, na época que a gente fez, deixou muito a desejar no que dizia respeito à questão da arte enquanto emoção. A gente era tratada como máquina. Um sistema... Eu também acho. A gente não teve... Eu, por exemplo, que hoje me aprofundo e tento estudar essa questão das masculinidades, não tive nenhum contato de masculinidade dentro da arte, dentro da dança, nenhum incentivo a essas questões. A gente, quando quer fazer esse tipo de pesquisa, a gente tem que ir por conta própria, porque a gente quer... Mas a gente sabe que faculdade é assim, né, amiga? Eles jogam o negócio, você cata e corre. E corre atrás. E daí eu descobri que tinha a especialização em psicologia corporal. E eu achei super legal. Psicologia, anatomia e botânica. Psicologia deve ser. Eu estou sem óculos, se você quiser ler as perguntas, que eu não enxergo essas letrinhas desse tamanho. E daí na psicologia corporal eu comecei a estudar. Na verdade, já estava vindo de um movimento feminista, estava bem engajada no movimento feminista. E daí eu comecei a estudar a questão de identidade de gênero. Que, na verdade, eu fui entender que eu buscava a minha própria identidade. E eu consegui enxergar a minha identidade através do estudo que eu fazia da identidade de gênero como um todo e da identidade de gênero no outro ou na outra. Então, meu caminho para chegar nessa fala do gênero fez essa trajetória. E queria já dizer que eu ainda estou estudando, não tenho nada concluído na vida e sou uma pessoa em processo, até aceito indicações se tiverem mais leituras. Eu sei que as coisas estão atualizando muito rápido, então se vocês quiserem mandar para a gente também fontes que têm novas ideias, informações, por favor, se a gente falar alguma coisa que já não é mais assim que fala, também corrijam. E a gente está aberto a... Falo por mim, falo por você, não, mas a gente está aberto a receber sugestões, críticas e, enfim, são coisas que estão mudando e a gente tenta acompanhar, mas às vezes fica alguma coisa para trás. Então, fiquem à vontade. Uma coisa que eu queria dizer nessa parte toda é que, assim, pegando o gancho do feminismo, que as mulheres estão anos-luz na nossa frente na questão de estarem engajadas e arquitetadas, né, nesse assunto, já no feminismo, na luta, em relação aos homens, eu digo. E os outros movimentos também já estão super engajados. E nós, homens, para conseguirmos estudar a nossa masculinidade, aceitar essa masculinidade frágil e se empenhar nesse papel, a gente tem que mergulhar de cabeça no feminismo e fazer dessa luta uma luta só, uma coisa só. Tanto feminismo, racismo, LGBTfobia, é tudo uma coisa só que nós temos que fazer uma frente única de trabalho, de pesquisa, de estudo e de desconstrução. De suporte, né? Dar uma rede de suporte para todo mundo. A gente pode não ser, como teve uma pessoa que falou que a gente não é o nosso lugar de protagonismo, às vezes, quando a gente fala, mas é a nossa intenção de colaborar com o movimento. Então, todo mundo pode colaborar. Não é porque você não é da comunidade LGBTQIA+, não é porque você não é mulher, você pode contribuir positivamente sempre. Então, fica a dica. É o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. E para começar essa conversa, eu queria citar a Simone de Beauvoir, que eu me achei muito chique nessa situação, nessa citação, onde ela diz: o corpo é uma situação. Então, assim, é muito para a gente pensar e refletir. Tipo, o nosso corpo é uma situação, a gente não é nada. Na verdade, a gente pode ser tudo e a gente é o que a gente quiser. Então, pegando um gancho aqui desse eu quero que a gente quiser, já vou ler a nossa primeira pergunta. Já tenho uma dúvida sobre isso, se puderem. Vocês acham que a sociedade moderna, estando mais ciente de todas essas coisas sobre significados e identidades, vão ser mais livres no futuro?
Tomara, eu desejo. É assim, Eu falo pela geração próxima, que eu já tenho contato, que são os sobrinhos. Os nossos sobrinhos, meu e do Júnior, eles nunca contaram pra eles que eu e o Júnior somos casados, que eu e o Júnior moramos juntos, que mas assim, é o tio Murilo e o tio Júnior. Então assim, a criança ela cresce e como isso é natural, ela cresce tendo contato com o que é natural. E ela aprende o que é natural e ela não vai ser homofóbica no caso, porque ela tem esse contato direto ou não também, né, pode ser. Mas eu falo assim, que quanto mais você tem esse contato e quanto mais você entende dele, quanto mais é mostrado isso, que é o que a gente tenta fazer aqui, mostrar essas todas essas pluralidades, mais fica natural e menos fica odioso, raivoso, foda. é que para criança são duas pessoas que se amam. A gente que daí vai pondo rótulos, alguns para ser didático e poder fazer com que as pessoas entendam. Mas para criança são duas pessoas que se amam, independentemente se a dupla é de iguais, se é de diferentes, se é um alto, um baixo, é uma questão de amor. Então acho que para a criança toca mais nesse lugar do que no lugar racional que a gente traz quando a gente explica, quando precisa explicar, quando tem uma dúvida, né? Eu tô esperando a Amiga, pergunta do seguinte. Vira-Homem. A primeira pergunta que você faz. Sim, vou falar. Eu quero saber de você. Gente, hoje tá caótico aqui porque eu não consigo segurar meu celular. Pronto, agora sim. A primeira pergunta do Vira-Homem, Tami Monteiro. Quando foi a primeira vez que você ouviu ou que você se lembra daquela famosa frase e expressão vira-homem? Você que tem um irmão mais novo que eu sei, quando foi que você se lembra e qual foi sua sensação ao ouvir essa expressão, vira-homem? Eu pensei muito nisso, porque por ser mulher, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? De protagonismo feminino. E eu não ouvi diretamente. E aí eu tava tentando lembrar do meu irmão. Mas daí eu tenho a referência sempre da minha avó, que fala pra ele: pode chorar. Você tá triste? Você tá chateado? Meu irmão é muito mais sentimental que eu sou muito mais bruta. E eu sempre lembro da minha avó acolhendo quando ele estava chateado, quando machucava. Então eu tentei pensar em alguma coisa do meu irmão e eu não consegui achar a primeira memória do vira-homem. Porque depois eu estudei no colégio espírita, que era muito acolhedor. E lá a gente tinha um esquema muito legal de troca. Amiga, Fernanda está dizendo, ah lá, a avó, já colocou a avó. Já, não tem jeito, gente. Não tem, não consigo. E não sei, eu ouço sempre, em todos os lugares que eu dou aula, corriqueiramente, essas coisas de vira-homem, mas da infância eu tentei resgatar alguma memória e eu não consegui, assim. Não sei se eu tive muita sorte de ter um círculo bacana e tinham crianças viadas, né? A gente chamaria de crianças viadas nesse colégio espírita que eu estudei, inclusive um gay que se assumiu muito novinho, com 11 anos. Mas eu nunca vi nem preconceito, nem nenhuma questão aí. Mas é uma coisa que eu ouço sempre agora. É, Ouço bastante. Hoje eu acho que eu ouço mais hoje do que eu ouvia antes. Ou hoje presto mais atenção do que eu prestava antes também. Eu queria colocar, o Júnior colocou uma questão aqui, e vira mulher, alguém já ouviu? Com as meninas é diferente. Ninguém fala vira mulher, você tem que ser mulher. A menina é sempre não pode, você não vai que você é menina, olha os shorts que você vai, olha a roupa Feita que você vai, direito. senta direito, fecha as pernas, se comporta. Isso eu ouvia toda vez, né? E eu sou bem princesinha. Mas assim, eu sentava, eu queria, né? Quando eu não tô Fiona, eu tô princesa. E quando eu tô Fiona, eu também tô princesa, né? Vambora! Vamos fazer esse virar homem, virar homem. Ó, seguinte, eu quero entrar com você. O que a gente tem que saber primeiro? O que a gente tem que começar? Qual é o basicão, assim,
para começar a entender essas questões de gênero, a construção de um gênero, como ele se constrói, como ele se define. O que a gente precisa saber primeiro? Eu queria dizer, para começar, que a gente é formado por vários elementos, né? A gente tem a questão biológica, que daí vem da carga genética que a gente recebe, e isso a gente não muda, porque não tem como mudar. A gente tem o aspecto social, que é o contexto onde a gente se insere, e a gente tem o aspecto emocional, psicológico também. Esses são alguns aspectos que compõem a nossa identidade. Então, por isso, construção, porque é uma coisa que vem por partes. Assim como uma casa tem a fundação, tem a parte elétrica, a parte hidráulica, a gente também tem partes que compõem, que nos compõem. Então, por isso a ideia da construção de gênero. Ninguém nasce daquele gênero. Você falou uma frase da Simone de Beauvoir, e ela fala também do não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E é isso. A gente vai aprendendo a se transformar naquilo que a sociedade espera da gente. Então, por isso, construção. Eu pensei da gente fazer uma linha seguindo para pegar pontos disso, né? Talvez começando pelo mais simples, que seria o sexo relacionado ao sexo biológico, que é macho-fêmea. Que daí a gente tem para os humanos XY, XX, e a gente tem as outras questões que acontecem, triplo X, só X, e as outras variantes. Então, isso é uma questão biológica. Quando a gente nasce, rola o parto lá, e daí vão criar a certidão de nascimento. Alguém atesta que é do gênero feminino ou masculino. E essa definição geralmente vem em função do quê? Dos órgãos genitais, que é o que a pessoa vê, e o bebê não falou nada, não se expressou, então fica assim. Então, o termo correto para a gente usar é que a pessoa foi designada homem ou mulher quando nasceu. Não é que nasceu homem ou nasceu mulher. Foi designada homem ou foi designado homem ou foi designada mulher quando nasceu. E a biologia trata da questão reprodutiva, né? Tem uma função ali, juntar o macho com a fêmea para perpetuar a espécie. Então, é um apelo mais para a reprodução, são questões que importam nesse sentido, se você quiser... É uma definição técnica, a gente pode dizer, né? Isso, bem técnica. E eu acho que é mais por aí, assim. Eu citei o caso da Jenna, que é a moça do XY, que ela tem aparência, né? Ela é fenotipicamente uma mulher, você olha para ela e você vê uma mulher, mas ela não teve aparelho reprodutor desenvolvido. Ela nasceu com vagina, mas ela não teve aparelho reprodutor desenvolvido porque ela é XY, e aí ela não... E ainda assim, ela é uma mulher, olhando, né? Então, o gene não interfere nessa parte da imagem necessariamente, pode interferir ou não. Daí, a gente podia passar para outra questão, que aí, depois do sexo biológico, a gente tem a identidade de gênero, que é o quê? Que é como a pessoa se identifica. E aí, é a pessoa que vai te dizer o que ela acha e o que ela se identifica, e você tem a missão de receber informação e lidar com isso. Então, se a pessoa se apresenta... A identidade de gênero, então, é aquela sigla antes do gênero. Então, pode ser agênero, pangênero, bigênero. Pode ser várias coisas a identidade de gênero, né? Sim, exatamente. E é como a pessoa se identifica. A nossa língua tem um problema muito complicado, que eu vou jogar bem a real, que eu acho que precisa ter uma reforma aí. Eu falo das línguas latinas, que eu estudei algumas delas, e todas elas sempre prezam pelo masculino. É uma questão que até enquanto mulher me incomoda. E daí na hora da gente tratar, às vezes a gente acaba usando errado um pronome, um artigo, alguma coisa. Eu te mandei até antes, eu acabei de receber hoje um Twitter falando assim que línguas nativas quenianas, incluindo Swahili, não possuem pronomes com gêneros específicos, como ele ou ela. Então, assim,
pessoas trans e não conformistas eram vistas como guias espirituais ou indivíduos tocados pelos deuses. Então, assim, você vê como os povos antigos eram muito mais evoluídos do que nós somos hoje, sabe? E mesmo as sociedades modernas. Tem um colégio, eu não lembro agora exatamente aonde, mas é no norte, na parte muito fria da Europa, tipo Noruega, os países nórdicos, que lá eles aboliram a ideia de gênero. Então, todas as crianças se chamam tipo de colegas. Seria uma palavra neutra e que daí não afetaria ninguém, porque contemplaria todo mundo. Então, a gente tem essa barreira da língua para transpor também. No inglês, quando a gente faz alguma referência, tem palavras femininas e masculinas, mas a gente consegue construir frases sem gênero também, né? E eu vejo que é uma questão das línguas latinas que a gente precisa fazer uma reforma. Alô, linguistas, estou aí para poder contribuir. Se alguém quiser fazer uma reforma, tamo junto. E a reforma tá vindo, né? Que é o gênero neutro. Aham. Que é o que são aquelas palavras com E ou com X, no caso. Mas dependendo, o X e o arroba, eu vi esses dias que se uma pessoa ela tem deficiência visual e ela está lendo no computador, o programa do computador não lê o arroba e nem o X. Então, no lugar de arroba ou X para gêneros neutros, por favor, usem o E. Sim, e também a questão do X é que na hora da fala não tem como pronunciar também. Na hora da escrita vai bem, mas na hora da fala não tem como pronunciar. Então, eu vejo... Você tem que optar por um ou outro, né? Eu vejo um movimento mais nesse caminho do E, de transformar o E, e palavras que poderiam ser femininas e masculinas, adotar a parte neutra. Tipo, presidente termina com E, podia ser para homem e mulher, sabe? Fazer algumas alterações aí na língua. Então, seria bem bacana. Depois da identidade de gênero, o que a gente tem de importante? Então, na identidade de gênero tem um ponto de você ser ou cisgênero ou transgênero. O que é o cis? O cis vem daquela ideia, quem passou pelas aulas de química talvez lembre, da ligação cis e da ligação trans. A cis está pareada uma do lado da outra, então elas estão na mesma direção. A trans está em sentido oposto à ligação. Então, o que é? A pessoa cisgênero, ela se identifica com o gênero que ela foi designada ao nascer. A pessoa trans não se identifica. Então, ela atravessa, né, essa perspectiva da identidade que foi proposta. Virar homem também é química. Né? E daí a gente tem essas essas duas categorias para falar da identidade de gênero. Depois da identidade de gênero, a gente tem a questão do binarismo, que daí seria homem e mulher, feminino e masculino, né? Essa coisa do dual. E a gente tem a questão dos não binários, que daí entra o gênero fluido, entra o andrógeno ou a andrógena. E daí eu fiz um mini curso aqui numa universidade de Curitiba, na Unibrasil, de um projeto que encerrou as atividades agora no começo do ano, que chama Diverge. E num dos eventos que eu fui, uma pessoa perguntou, tá, mas e aí, como é que a gente trata pessoas que não são binárias? E uma outra pessoa respondeu de uma forma brilhante. Pergunta. Você não sabe, você encontra um jeito neutro de perguntar e demonstrar interesse, que a pessoa vai te dizer, eu prefiro que você use pronomes no feminino, ou eu prefiro que você use pronomes no masculino, ou tanto faz. A pessoa pode te dizer assim. E uma informação importantíssima que eu tenho visto muito nas últimas semanas em que eu tenho estudado e lido sobre isso, é que errou o pronome, pede desculpa e continua a vida, entendeu? Não fica fazendo um auê, uma festa, um velório, não. Só errou. Oi, desculpa, errei, tá bom? Até a próxima. E continua. E tenta não errar novamente, né? Isso, a gente tem que o erro, né? E naturalizar essas situações. Elas têm que ser o mais natural possível. E não um teatro. Sim. Daí, das pessoas, para ter uma ideia de referências, né? Das pessoas trans. Uma mulher trans que eu gosto muito, que é uma referência fortíssima para mim, é a Nani People.
que ela é atriz, ela é humorista, trabalhou no programa da Hebe, para quem é mais velho, assistia o programa da Hebe anos, e tá viva, maravilhosa. E homens trans maravilhosos também. Temos Tarso Bran, temos Otami, Tami Miranda, né? Homens trans lindos que estão aí também ganhando o mundo, ganhando a vida, ganhando a arte, ganhando a cena. De referência do andrógeno, da andrógena, né? Do andrógeno, eu diria o David Bowie. Ele faleceu, não tem como eu perguntar para ele se ele se identificava como homem trans, como ser andrógeno, mas é essa ideia você olha e você fica nesse lugar, né? Eu estava estudando e além de andrógeno, a gente pode chamar de tem a androginia, que é andros, vem do grego, que é homem, e ginos vem do grego, que é mulher. Tanto que a gente tem angiospermas e gimnospermas na biologia, da botânica, que eu também estou estudando. Só que daí o andrógeno vem com essa carga do masculino primeiro e o feminino depois. E a ginandria é a mesma coisa, é um sinônimo, só que daí põe a mulher na frente e o homem depois. Então são palavras sinônimas. E já que a gente estava falando de não binários, né, também, do binarismo, né, que é ou homem ou mulher, a gente tem vários exemplos de culturas ancestrais onde os não binários eram super presentes e há muito tempo, há milênios, quando nem existiam ainda siglas ou definições LGBTs. E um exemplo disso são os Muxes, que são do México. É uma cultura onde eles não são homens e mulheres ao mesmo tempo, e eles vêm de uma lenda, de uma tradição, onde um santo, São Vicente Ferrer, estava com sacos, onde um saco era masculino, um saco era feminino, e um terceiro saco eram as duas sementes, eram sementes masculinas, femininas e as duas sementes misturadas. E o terceiro saco caiu naquela região do México, onde só lá existem os Muxes. As famílias dos Muxes ficam muito felizes quando tem um Muxe na família, porque para eles é como se eles tivessem as duas divindades. Assim como outros exemplos também de culturas que enaltecem, né? Exaltam esse tipo de acontecimento, esse tipo de psicologia, digamos, da pessoa. As pessoas são valorizadas nas outras culturas quando elas são tanto afeminadas, ou gays, ou trans, porque eles têm as duas divindades. Então, assim, o que trouxe o preconceito, já vou falar isso agora, o que trouxe o preconceito, foi o colonialismo. Sim, eu não sei se nós estamos preparados para falar sobre isso, mas isso fica para uma próxima live, e hoje nós vamos voltar para o nosso assunto. Eu só queria fazer um parênteses aqui, que etnias passadas, culturas ancestrais, eram muito mais evoluídas Desse ponto de vista, em respeitar as diferenças, em enaltecer as diferenças. Em acolher também, né? Em acolher, exato, acolher as pessoas que eram assim, eram trans, digamos, vou dar o exemplo trans. Pessoas trans em culturas ancestrais eram divindades, sabe? Então, quem trouxe esse preconceito e quem colocou tudo isso na nossa cabeça foi, sim, o colonialismo europeu. O europeu ficasse lá no seu país quietinho e não colonizasse o mundo, que nós seríamos muito mais evoluídos até hoje. Foi aí que deu errado. Foi aí que deu errado. Parênteses acabado, fechado, vamos voltar. Vamos falar de orientação afetiva sexual. Não, faltou a expressão de gênero antes da orientação. Expressão de gênero, isso, diga isso. Vou dar uma resumidaça nesse ponto, que eu fui ler depois um pouco e eu estava um pouco esgotada desse cara, porque na época que eu fazia faculdade, tudo era Foucault. Tudo era Michel Foucault, tudo. Você chegava na rodinha da pós, Foucault. E daí eu vi que ele trabalhou com essa ideia do papel social, que seria o quê? É o que a sociedade espera que uma pessoa apresente. Até anotei mais ou menos a definição, que é o conjunto de normas, direitos e deveres
e expectativas que condicionam o comportamento. Podem ser herdados, conquistados ou surgir da intervenção, da interação com o meio. Como chama isso que você falou? Papel social. Papel social, querida, é o bolo azul e rosa que você faz lá no chá de bebê do seu filho. Entendeu? Por que não pode fazer bolo azul e rosa? Porque já vem uma caixa, um pacote em cima do azul e do rosa quando você põe lá no bolo do seu filho. Então, se você quer fazer, você tá grávida, vai fazer um chá de bebê, cores neutras, amor, branco, amarelo, verde, laranja, roxo, preto, sei lá. Arco-íris, você faz a cor que você quiser, mas azul e rosa, vulgo papel social. E eu achei muito legal essa ideia, eu não conhecia e fui aprender agora. E, enfim, a expressão de gênero é o quê? É como você se coloca na sociedade. Então, depende muito da sociedade que você está inserido ou inserida. Vou pegar um exemplo que pra gente talvez é um estranhamento, mas para outra cultura não é. Aqui, na cultura brasileira, mulheres usam saias e vestidos, e homens usam calças e blusa, camisa, enfim. Mas se você vai, por exemplo, para o Oriente Médio, a vestimenta dos homens se assemelha a um vestido para gente ocidental. E se você vai para a Irlanda, não sei, agora eu tô na dúvida, mas acho que é a Irlanda mesmo, que os homens vestem kilt. Parece que agora só estão usando em situações festivas, tipo casamentos, eventos pontuais. Mas pra gente gera uma questão de estranhamento. Tem uma variação de balé que o menino dança de kilt. Então cada sociedade vai esperar uma expressão diferente. Pegando o nosso recorte do Brasil, o que a gente espera fisicamente de uma mulher? Que ela use maquiagem, que ela ande de salto alto. Isso é uma questão que está atrelada à expressão de gênero feminina. O que a gente espera de um homem? A gente não, né? A sociedade, né? Espera de um homem que ele seja musculoso, que ele seja vigoroso, que ele seja ogro. E então isso é a expectativa criada pela sociedade. E daí que ele não chore, que ele não expresse seus sentimentos, que ele não fale, que ele saiba tudo, que ele tenha pinto grande, que ele transe por horas. Exato. É isso que se espera de um homem. Que ele não abrace os amigos, que ele fique duro ao receber um abraço. Um dia eu abracei o hétero, ele ficou duro, assim, ele não sabia reagir ao meu abraço. E outras culturas que as pessoas se beijam. Na Europa, por exemplo, na Itália é muito comum os homens se encontrarem e se beijarem no rosto para poder se cumprimentar. Então, a expressão de gênero, o que se espera de uma expressão de gênero está totalmente associado com a cultura na qual a pessoa está inserida. Então, vai depender muito. Um comportamento a expressão de gênero ela é temporal, né? Porque ela muda muito conforme o tempo. E ela é cultural, né? De acordo com a sua cultura. Exatamente. Dentro da expressão de gênero, a gente tem uma outra questão que é a performance de gênero. O que é? São coisas pontuais de pessoas que fazem eventos, mas elas não se identificam o tempo todo com aquela expressão, que é o caso das drag queens, dos drag kings e dos crossdressers. A drag queen pode ser performada tanto por uma mulher pode ter uma personagem de drag queen, assim como um homem pode fazer uma drag queen. E que o que seria drag queen, né? Pra quem não sabe, acho que a maioria talvez da pessoa... Drag Race. Isso. É o exagero do feminino, a drag queen. E o drag king é o exagero do masculino. É criar o estereótipo over do masculino. E pode ser performado tanto por um homem quanto por uma mulher. Isso não interfere na orientação afetivo-sexual, que é o próximo tópico. Alguém escreveu alguma coisa aqui, mas eu não estou enxergando. A Fer falou drag é expressão artística, não identidade de gênero, né? Isso. Ela está ligada com a performance de gênero. Como você usa a identidade de gênero para performar, mas você não se identifica necessariamente na tua vida como aquilo. É uma coisa mais do show. Eu diria até que do showbiz, para ser usada, né? Um ponto muito importante que a gente tem que falar
é sobre a orientação afetiva sexual. Sim. Por quê? Porque a gente sempre fala que esses 3 pontos, gente, identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual, eles são pilares dentro dessa construção pessoal. Só que esses pilares, eles não interferem um no outro, né? Então, assim, você tem a sua identidade de gênero, você pode se identificar sim ou não com o seu sexo biológico, mas a sua orientação sexual pode ser outra. Então, esses pilares, eles não se colidem, eles são separados. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, Mix. Então, daí para a identidade para a orientação afetivo-sexual, a gente tem as uma pessoa que é monossexual. A gente não usa esse termo, mas o termo é esse, mono, que são as pessoas que são heterossexuais e as pessoas que são homossexuais. Isso é monossexual, porque você se interessa só pela pessoa do mesmo gênero que você, no caso dos homo, que homo, eu não sei se é grego ou latim, mas enfim, significa semelhante, né? Do mesmo, e hétero significa diferente. Então, se você se sente atraído afetivamente ou atraída afetivamente por um homem e você se identifica como mulher, você tem uma relação heterossexual. Independentemente se a pessoa é mulher trans, se a pessoa é homem trans, se há uma relação entre duas pessoas que têm uma identidade de gênero diferente, aí elas são heterossexuais. Eu li uma tirinha muito boa que dizia: Paulo é hétero porque namora Juliana. Paulo é hétero porque namora Jaqueline. Paulo é hétero porque namora Stephanie. Stephanie é uma mulher trans. E mesmo assim, Paulo continua sendo hétero. Porque Exatamente. o Paulo namorar uma mulher trans não significa que ele seja gay. Porque a mulher é uma mulher trans que se identifica como mulher naquele ponto. E você se atraiu pelo feminino. Então, no caso, você tem uma relação de heterossexualidade. E disse o Jimmy. Eu sempre me confundo Obrigado, esse Jimmy. negócio de grego e latim. Porque homos tem meio que um final de latim, assim, mas é homo, né? Então, é isso. E é isso. O monossexual é esse. Daí, a gente tem uma outra orientação afetivo-sexual, que é do bissexual. O que é o bissexual? Ele se interessa tanto pela mesma identidade de gênero que ele tem, quanto pela identidade de gênero oposta. Não é uma pessoa que está confusa, não é uma pessoa que não sabe. Não é uma menina que não achou um pinto ainda, não é um cara que não comeu a mulher certa. Não é, gente, não é. Sim, e que é uma coisa que às vezes aparece muito, né? E uma que que é não binária, uma orientação afetivo-sexual não binária, que daí não tem a ver com um ou outro, é o pansexual. Essa pessoa se relaciona com pessoas. E tudo bem, né? Eu vi uma definição hoje muito interessante que chama gênero vago. Gênero vago é quando a pessoa ela só pode ser utilizada por pessoas neurodivergentes. Então, casos de autismo, casos de dislexia, alguma neurodivergência onde o gênero é vago. Então, assim, a pessoa ela não tem gênero, né? Não tem uma orientação sexual, não tem uma identidade de gênero por esse motivo. Então, a gente tem algumas exceções dentro desse leque, né? Sim. Digamos. Sim, na verdade, assim, se for ampliar tudo, isso que a gente está falando aqui na live é um milésimo, um enésimo. Né? Então, bem pouquinho para a gente ter uma noção do basicão do gênero, da identidade sexual, da orientação, do sexo, de tudo. Sim, é mais para dar uma pincelada e para a gente levar a reflexão, e quem tiver mais interesse e quiser me mandar mensagem, material que eu tenho, eu posso compartilhar. E tem um PDF, inclusive, gratuito,
que é para ser divulgado, que eu achei no meio das minhas pesquisas, e quem quiser eu posso disponibilizar. A pessoa que criou o PDF, Jaqueline, não lembro o restante do nome, inclusive disse que era para disseminar, então corre atrás. Eu vi uma live sobre pessoas negras, e uma pessoa perguntou, falou, você podia dar indicação de bibliografia. E a pessoa simplesmente respondeu, eu só recebi bibliografia branca. E eu fui atrás das negras. Por que você não pode ir atrás da bibliografia? Então a E gente também. gente, tem. Eu acho que, claro, tem os algoritmos da internet, né? Mas assim, quanto mais você começa a pesquisar, mais você começa a receber. Então, começa a pesquisar que você vai começar a receber. Isso, Sabe o que eu quero falar, amiga? Pra gente. A gente já tá nos bissexuais, então a gente já começou a letrinha, né? Vamos lá pra Já. sigla LGBTQIA. Eu vou até certo ponto nessa sigla, porque é muita letra e não vai dar tempo de falar de todas. Sim, vamos falar o que der, o que der. Bom, a sigla do LGBTQIA+, veio da sigla que antes era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Li sobre isso hoje. Essa sigla GLS, ela é arcaiquíssima. Mas ela eu amo. Muito antiquada. E vamos na balada GLS? E ela é muito excludente. Então, por favor, você que assiste agora, assiste depois, GLS já era, gente. Não dá mais. Eu gosto porque, tipo, foi a primeira convenção na sigla, né? Não sei se teve alguma antes dessa, mas foi o primeiro pontapé que teve para criar uma sigla. Então, eu acho que ela é muito importante nesse sentido, mas ela já foi atualizada. E hoje, a sigla é LGBTQIA+, e na verdade tem muitas letras dentro aí desse QIA+. O L é de lésbicas. O G é de gays. O B é de bissexual. O T é de trans... Calma, minha amiga, calma. Lésbicas, meninas, que se identificam meninas e gostam de meninas, que também se identificam meninas. Ou de pessoas trans que se identificam meninas. Lésbica é menina com menina. Isso, um relacionamento afetivo entre duas pessoas do gênero feminino. As lésbicas estão num movimento bem forte de não serem chamadas de gays. Justamente pela visibilidade, pela invisibilidade que o gay traz, né? Porque daí carrega o lance do homem. Então vamos tentar não chamar as lésbicas de gays. Porque elas só são... desse movimento. É que corre dentro do movimento feminista, né? Eu cheguei a receber essa informação dentro do movimento feminista. Então, elas são homossexuais, assim como os gays também são homossexuais, porém são duas mulheres. Então... São movimentos diferentes, então. Movimento gay e movimento lésbico. Ou não. Não, eu acho que sim, a batalha de todos, né? A batalha de todos. Batalha de todos. Mas já que tá tendo esse rolê das lésbicas, então agora é lésbica. Então vamos falar, você é gay? Não, eu sou lésbica. Isso, por conta de... Gay sou eu, que eu saiba, 18 anos. Gays, posso falar, meninos que sempre se identificaram e gostaram de meninos. Sim. Que se identificam homens. E tem esse detalhe. Para ser lésbica ou gay, a pessoa tem que se identificar com o seu órgão de nascimento, qual foi designado, é isso? Ela não precisa se identificar. Pode ser uma mulher trans que namora uma mulher cisgênero. As duas são lésbicas. Entendi. Sim. Então não tem relação direta com o sexo biológico, com o sexo que foi designado ou não. Os pilares, acabei de falar isso, que os pilares não se colidem. Então, então pode ser sim. Assim como pode ter um casal homoafetivo gay com dois homens trans, ou um homem trans e um homem cis. Então, tudo bem também. A relação, se for categorizar, pra mim é tudo amor. E se eu pudesse jogar fora os rótulos e falar tchau, eu falaria. Mas a gente precisa dos nomes para poder explicar para as pessoas que não entendem. Então, a minha relação com os termos é aí. E só um ganchinho falando disso, de explicar para quem não entende, que é muito importante a gente falar que esse tipo de discussão ele é essencial não só para quem está dentro da sigla ou
conhece alguém que está dentro da sigla, mas para famílias heteronormativas que têm filhos heteronormativos. Mas esses filhos vão encontrar algum dia com pessoas que não são, com pessoas da sigla. E o importante disso, essas discussões são importantíssimas, principalmente que cheguem nessas pessoas, para que quando esses acontecimentos, esses encontros aconteçam, as pessoas saibam lidar com isso. Por exemplo, sua filha, sua prima, sua irmã, sua tia vai para a balada e uma mulher trans, lésbica, canta ela não vai jogar um copo de cerveja na cara da mulher trans, lésbica. Ela vai conversar gentilmente, ela vai falar, olha, obrigado, ou eu não curto isso, ou, muito bem, vamos lá, vamos transar a noite inteira. Entendeu? Cada um faz o que quer. Mas, assim, quando esses encontros acontecerem, as pessoas têm que saber respeitar, não serem fóbicas, não serem raivosas, não julgarem, né? Então, o mais importante dessa conversa toda é para que cheguem pessoas que precisam disso, ouvir sobre isso e para saber como lidar num encontro desse, como, né, ser civilizado dentro desse encontro. É trazer para o comum o que já é normal, porque não existe normal e anormal, é tudo normal. Mas trazer à tona, trazer para o lugar comum, de fala, de pensamento, de relação. Então, acho que a batalha é mais nesse sentido, né, de trazer para esse ponto. Respondendo o que a Fer perguntou, é muito por isso que o movimento lésbico batalha, porque os gays têm mais visibilidade, eu acredito que é por serem homens. Uma pessoa não binária que gosta de homens, como chama? Entra no pansexual. Como é que você chama ela? Pergunta pra ela se ela quer ser chamada de homem ou de mulher. Mas ela com relação a outra pessoa, daí seria uma relação do pansexual. Nós temos, acho que 4 ou 5 minutos. Nós falamos do lésbica, do gay, do bissexual. Eu quero dar uma ênfase muito grande nas transexuais. Por quê? Porque é o grupo da sigla mais julgado, mais violentado, mais assassinado, mais visto pornograficamente. O Brasil é o país que mais consome pornografia transexual e é o país que mais mata transexuais. E é sempre assim, é sempre uma violência muito exacerbada das transexuais. De cortarem seus órgãos genitais, de arrancarem olhos. Arrastarem pelo carro quilômetros o corpo. Arrastarem por aí. Então, assim, os transexuais hoje, a nossa luta é por vocês, assim, porque é um grupo dentro da sigla, que é o mais visado e é o mais violentado. Então, vamos trabalhar para que os transexuais deixem de viver, que a estimativa de vida de transexuais agora é 27 anos, e que eles possam viver anos e anos e anos e anos. Porque são tão humanos quanto nós. Né? Que morram de causas naturais, não de assassinatos. Que morram de velhice, que morram infartadas, mas que não morram assassinadas. Exatamente. Daí você já foi pro T. O quê? O quê? Vem de queer, que daria uma live só sobre isso. Por quê? Porque a teoria queer, ela vem para revolucionar todas as letras da sigla, então não daria pra gente aprofundar, que é muito material. E uma referência é a Judith Butler, que escreveu, quem quiser procurar, tem muito material na internet dela, tem livros e afins, então o que vem do queer. O I vem do intersex, que é o antigo gender fluid, que a gente chamava, que agora já tem a tradução para gênero fluido, né? Então, o I tá aí. O A é do assexuado, que não sente atração por ninguém. Asexual. Asexual, desculpa, errei. Asexual, que não sente atração por ninguém. Que tudo bem também, a gente não precisa se sentir atraído, né? E o A também tem de aliados, porque nós temos vários aliados que não se enquadram, acho, nas letras, mas que estão junto com a gente. E é o que a gente precisa, de aliados que espalhem essa ideologia, que espalhem tudo de bom
no mundo, aliados. Sim. Eu acho que era mais ou menos por aqui que a gente tinha de conteúdo mais para falar. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Não sei, eu não baixei aqui que eu não. Se alguém tem alguma pergunta, mande agora o cálice para sempre. O que a Fer está dizendo? Fernanda, participante maravilhosa. O hermafrodita não necessariamente é um gender fluid, porque o hermafrodita é uma questão biológica. O gender fluid pode não ter uma questão biológica e simplesmente transitar entre os dois gêneros. Pode ser uma pessoa que Ele não se prende, né? Isso. Não necessariamente é um andrógeno, porque a pessoa não precisa carregar uma identidade que seja andrógena, mas ela pode carregar uma identidade tanto feminina quanto masculina, estando junto ou não. E é um guarda-chuva, gente, de coisas, né? Porque nós temos agêneros, pangêneros, demi, tem demi tudo, tem demi-boy, demi-girl, demi tudo. Então, assim, são muitas definições, e é o que eu li assim, a pessoa, ela é o que ela quer. Então, ela define ser o que ela quer. E quando ela define isso, ela está definindo a sua identidade. Não, o que ela está definindo? Ela está definindo a sua orientação afetiva, certo? Ela define. A identidade ela define também, e a orientação afetiva sexual ela define também. Então, assim, a nossa situação é perguntar se tiver dúvida, da maneira mais natural possível, e aceitar e respeitar. É isso, eu acho que... Uma coisa que a gente falou antes, que a gente não falou agora, Temos 30 segundos. É do orientação sexual, não é opção sexual. A pessoa tá orientada, ela não escolheu ser assim, ela Por tá favor, orientada. gente, ninguém opta sexualmente. Então, por favor, digam orientação sexual, que ninguém escolhe sofrer preconceitos. Tami, obrigado. Obrigadíssimo. Gente, obrigado por ouvir a gente 1 hora.